Vamos para o nosso 7º dia do devocional. E a palavra de ontem, que é de hoje, é incrível. Bom, deixa eu só revisar. Na segunda-feira, nós falamos sobre o poder das palavras, falamos sobre a língua. Vocês lembram? Falamos sobre a gente tomar cuidado com aquilo que a gente fala, porque que nossa língua é um portal, que mesmo que a gente não possa ver, a gente tem que profetizar. Ok? Que a gente tem que seguir, que a gente tem que falar coisas e gerar uma gestação sobre aquilo que a gente está falando. Ok? Hoje, nós vamos falar sobre frutificação. Frutificação. Gente, o que é frutificação? Quando você olha, ouve essa palavra frutificação, eu imagino, de verdade, eu imagino uma laranjeira. Vocês acreditam? Lotado de fruta, assim, sabe, não aguentando, pedindo ajuda, pedindo pelo amor de Deus, pegue minhas frutas, sabe, carregar. Penso numa mangueira também, daquelas mangas gordonas. Quando eu penso em frutificação, eu penso nisso. Eu vejo o resultado da árvore e não o processo. Eu não vejo flores. Alguma de vocês vê flores? Que existe o processo da frutificação. Existem as pontinhas das flores, as flores, depois ao início das frutas e depois as frutas maduras. Alguém aqui visualiza as flores? Eu acho que todo mundo visualiza os frutos, ok? Os frutos. Bom, sobre frutificação, nosso primeiro versículo está em Eclesiastes 10. Eclesiastes 10, 13 fala assim, ó. Ele começa dizendo tolices e acaba falando coisas absurdas. Você conversou com alguém que se fala assim, nossa, tá falando tanta bobeira, e no final fica pior? Quer outra coisa? Numa briga. Quando você fala assim pra pessoa, olha, fica quieta, senão vai sair bobeira, porque a gente começa falando bobeira e acaba falando absurdo. Já aconteceu isso com vocês? Pois é. Aqui fala que o tolo, ele começa a falar tolices e acaba falando coisas absurdas. Sabe que eu, por ser uma pessoa da comunicação, eu sei a importância do respirar quando estamos nervosas. Quando a gente realmente está nervosa, quando a gente está acima daquilo que é comum nosso, nos tira do prumo, a nossa respiração fica falha. Peraí. Computador. Pronto. A nossa respiração fica falha. E quando a nossa respiração fica falha, estamos ao ponto de ter uma crise de ansiedade. E com o problema da respiração e a crise de ansiedade, vem a não oxigenação do cérebro. Quando eu não tenho oxigenação no cérebro, eu não penso antes de falar. Por isso, a importância de não brigar quando está nervosa. Porque se eu estou nervosa, eu amenizo, eu aumento meus batimentos cardíacos. Nesse aumento de batimentos cardíacos, eu diminuo o oxigênio no meu cérebro. Eu diminuindo o oxigênio no meu cérebro, eu falo sem pensar. Porque não tem oxigenação para ter raciocínio. E aqui fala exatamente isso. Que o tolo, ele começa dizendo tolices e acaba falando coisas absurdas. No segundo versículo fala assim, ó, no 14, o tolo não para de falar. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, nem pode dizer o que acontecerá depois da morte. O Senhor tem tratado a gente muito na nossa língua, né, esses dias. Esse versículo fala que ele, deixa eu voltar aqui, que ele não para de falar. Gente, como mulher fala.
Sabe como mulher fala automático, como mulher fala pelos cotovelos, como mulher gosta de conversar. Gênesis é perfil comportamental? Não. Porque quando eu destravo uma mulher tímida, ela fala pra caramba também. Não é verdade? Mas o que falar que tá o segredo? Aquilo que eu estou falando, eu estou tendo consciência e intenção naquilo que eu falo, ou estou falando por falar? Se for para falar por falar, não fale. O tolo fala sem pensar. E nesse versículo ainda continua dizendo que ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Você sabe o que vai acontecer amanhã? Alguém sabe, a não ser Deus e a Bíblia, o que vai acontecer amanhã? Você não sabe dizer nem o que vai acontecer depois da morte? Por que você fica falando sem parar? Por que você fica tendo crises de ansiedade? O que eu vou comer, o que eu vou beber, o que vai acontecer, e agora, e agora, e agora? Porque dia não falar é fácil. Eu acho que para todo mundo é. Mas esperar no Senhor é acalmar essas vozes que estão na nossa alma e fortalecer as vozes da nossa parte espiritual. Por isso que eu falei segunda-feira, mentaliza os versículos que te dão esperança. Coloque versículos pela sua casa. Eleva seus pensamentos para aquilo que o Senhor tem. Se a gente olhar a nossa situação, a gente morre. Um versículo que eu gosto é: eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que creio. Os seus, o Senhor cuida, ele cuida como filho e não como criatura, como filho. Para de ficar perdendo sono ou ficar tentando descobrir o que vai acontecer amanhã. Se a gente realmente não sabe nem o que vai acontecer depois da morte, a gente não sabe há 2 minutos o que vai acontecer. Quantas pessoas são tomadas da gente em segundos por causa de um acidente, porque infartou. E essa pessoa adiantou perder sono do que como ia ser o futuro. Confiar no Senhor é confiar no hoje. Confiar no Senhor é segurar nossa língua, nossa trava. Confiar no Senhor é não abrir acessos ao diabo para que transforme o nosso futuro. Pare de abrir acessos ao diabo, ao seu futuro, porque tudo aquilo que eu falo, o diabo pega aquilo como profecia e faz aquilo acontecer. Como eu falei segunda-feira, quantas pessoas falam, nossa, quer ver, já vai dar problema. Ah, eu tô até vendo o que vai acontecer. Você acabou de abrir um portal de acesso ao diabo de fazer aquilo acontecer. Cabe ao Senhor o seu amanhã. Na Bíblia fala que basta a cada dia o seu próprio mal. Senhor, segura minha língua hoje. Segura meus pensamentos hoje. Segura minha impulsividade hoje. Segura, Senhor, para que eu viva os seus propósitos a cada dia. Para que eu não tenha crise de ansiedade, para que eu realmente entenda que o Senhor tem os melhores projetos para minha vida. Não haja por impulso, não fale nervosa. A oxigenação do seu cérebro não tem. Tá nervosa, pede um tempo. Fala, olha, deixa eu dar uma respirada. Deixa o cérebro voltar. Não quero agir com o meu coração. Na Bíblia fala que o coração é enganoso se eu falar por falar. Ah, porque eu não levo desaforo para casa. Que é isso? Não levar desaforo para casa. Quantas mulheres, a Janaína já falou muitas vezes isso, não leva desaforo para casa. E quantas coisas eu meti o pé pelas mãos, quantos problemas eu peguei com as minhas próprias mãos, porque eu não levava desaforo para casa. O meu amanhã cabe a Deus e todas as situações ao meu redor é o Senhor tentando me ensinar algo. Eu levo hoje 5 coisas para casa para poder entender e amadurecer do que o Senhor quis me mostrar, me explicar diante daquela situação. Porque não é desaforo, é ensinamento, é entendimento, amadurecimento daquilo que o Senhor quer trazer na minha vida. Ó, o segundo versículo em Eclesiastes fala: o tolo não para de falar. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Nem pode dizer o que acontecerá depois da sua morte. Você sabe qual é o seu dia? Você sabe o que vai acontecer no amanhã? Não sabe. Então não adianta perder sono e tempo daquilo que o Senhor tem preparado para você. Viva cada dia o processo de Deus. Viva cada dia a construção do seu amadurecimento.
No terceiro versículo fala assim, ó, somente um homem tolo, tão tolo, que nem consegue encontrar o caminho de casa, se esgota de tanto trabalhar. Quantas vezes você ganhou dinheiro e falou, para onde está indo isso? Se não é o Senhor nos trazer sabedoria para administrar, se não é o Senhor nos direcionar com sabedoria, se não é o Senhor prover aquilo, não adianta trabalhar a noite toda, o dia inteiro, só falar de trabalho. Eu aprendi isso a duras penas, até que o Senhor me parou. O tolo só fala tolices. O tolo é tão tolo que não consegue nem voltar para o caminho de casa. Chega em casa e ainda fala do serviço. Chega em casa e ainda trabalhando. Não entende que a prioridade da sua vida, seu primeiro ministério é sua casa. Quantas mulheres querem suprir aquilo que só o Senhor pode suprir? A paz que excede todo entendimento é você poder deitar a cabeça no travesseiro e entender que não adianta você fazer nada sem o Senhor não estiver com você. Não adianta orar no final da noite ou as suas 24 horas que você não consagrou ao Senhor. Faz toda a diferença levantar cedo e levar seus pensamentos ao Senhor. Diminuir sua ansiedade, diminuir sua depressão, diminuir seu amanhã. Tudo pertence ao Senhor e tudo ele tem um propósito a cada segundo da sua vida. Viva o agora, traz seus pensamentos para o agora, traz seu raciocínio para o agora, para que o Senhor construa em você um processo daquilo que ele já está vendo lá no futuro. Se ele tirou, amém, pelo tirou, pode ser livramento, pode ser tanta coisa. Deixa o Senhor trabalhar cada dia, cada segundo na sua vida. O tolo só mete o pé pelas mãos. E eu tenho certeza que as mulheres que estão aqui estão buscando entendimento, amadurecimento do mundo tão tolo. Tão tolo. Gente, olha ao redor. Quantas pessoas metem os pés pelas mãos? Quantas mulheres que você conhece que falam, eu não levo desaforo para casa. Quantas mulheres e quantas vezes você não entendeu que todo o processo é do Senhor. É Ele alinhando a sua vida. Todo o processo vem do Senhor. Tem outro versículo para ler para vocês. João 15:16. João 15:16 fala assim, ó. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, fui eu que escolhi a vós para que deem frutos e os frutos não se percam, a fim de que os pais lhe dê tudo o que pedires em nome de Deus. Não foi você que escolheu nascer nessa família, foi o Senhor. Não foi você que escolheu ter o filho que você tem, não foi você que escolheu. Giane, o livre-arbítrio. Livre-arbítrio são acessos que o Senhor dá de ou aumentar o caminho ou diminuir o processo. Eu quero viver os sonhos de Deus. E quanto tempo eu procrastinei de ver os sonhos dele. E hoje, a cada dia, eu peço para o Senhor entendimento para encurtar o processo do deserto. Para que eu viva hoje o processo de Deus. Não quero mais nenhum minuto viver as minhas escolhas. Porque todas as minhas escolhas caíram em vão. Todas as minhas escolhas não foram boas. Não foi você que se escolheu, foi Deus que te escolheu. E os seus frutos, e os seus dons, e os seus talentos cabe ao Senhor. Por isso que eu comecei a falar da frutificação. Quais são os frutos que você está dando para Deus? Não adianta você olhar na árvore do lado que está lotada de fruta. Cada fruta dá fruto na sua estação. E quando a gente escolhe frutificar aos pés do Senhor, Ele faz com que demos frutos não nas nossas estações também. Que a gente frutifique o ano todo. Mas a gente só frutifica o ano todo se a gente busca conhecimento, sabedoria e calar a boca. Parar de meter os pés pelas mãos. Não fui eu que me escolhi, foi o Senhor que me escolheu e me colocou aonde eu estou hoje. Os meus dons e talentos foi o Senhor que me escolheu. Tudo que eu tenho, tudo que o Senhor precisa já está em mim. Lembra dessa frase da semana passada? Tudo que o Senhor precisa já está em mim. Ele já definiu os frutos que eu tinha que dar. Basta eu entender e deixar ele servir-se de mim, dos meus dons, dos meus talentos.
O Senhor busca uma frutificação no ministério onde Ele quer te usar. E o que você tem feito com seus dons e talentos? Ai, Senhor, eu estou no tempo de criar meus filhos. Ai, Senhor, eu não estou tendo tempo. O tolo trabalha em vão. O tolo vai para casa, não encontra o caminho de casa porque só pensa em trabalho. E os dias vão passando, e todos os dias o mesmo dia, o mesmo acordar, o mesmo viver, e a vida passa que a gente nem vê. E a hora que a gente olha para o lado, a gente ouve, como eu ouvi da minha filha. Eu nunca tive mãe presente. Foi isso que ela falou. Hoje eu tenho uma mãe presente. Ela tem 15 anos. O que eu fiz os 15 anos da vida dela? Vivi no meu trabalho, vivi sobre a minha impulsividade, vivi no falar demais. Colhi tudo aquilo que eu plantei. Tolices. De ouvir minha filha hoje falar que hoje ela tem uma mãe. Me deixa triste, mas me deixa feliz, que eu aprendi a desacelerar. Eu aprendi a confiar no Senhor. Eu aprendi a não abrir a boca para aquilo que não é para mim. O que você tem feito todos os dias da sua vida. Deixe o Senhor construir em você mulheres maduras, mulheres que vivem o hoje, mulheres que não ficam fazendo mimiseira. Gente, quantas vezes eu falei para vocês? 90% das nossas orações são coisas que a gente precisa se posicionar, não são milagres. Deus faz milagre. Existem 90% da nossa oração que é posicionamento nosso. Senhor, olha, Senhor, o Senhor está vendo a minha situação. Falta de posicionamento. Senhor, está vendo o meu relacionamento? Falta de posicionamento. Senhor, está vendo que o dinheiro não está dando para nada? Falta de posicionamento. Posicionamento de sabedoria. Posicionamento ao andar, ao falar, ao enxergar. Posicionamento com quem eu ando. Posicionamento do que eu tenho ouvido no andar. Posicionamento daquilo que eu tenho fortalecido. A minha alma tem gritado mais, não tem fortalecido o espírito. O espírito domina sobre a alma, que domina sobre o corpo. O que o seu espírito tem falado com você? Você tem ouvido o Espírito Santo? Ao falar, ao andar, ao deitar? O que você tem fortalecido? Como aquela frase, aquele ditado. A gente sempre tem dois cachorros dentro da gente. Já ouviu essa analogia? Qual é o mais forte? Aquilo que eu dou mais força. E eles usam muito isso pela parte que fala ruim e a parte boa. Sabe o que é? E eu descobri com amadurecimento que a parte que mais fala mal é a nossa alma, nosso coração. A parte que fala bem é a parte espiritual. Com certeza, temos duas vozes na nossa vida, a qual você tem fortalecido, a qual você tem dado poder, a qual você tem aberto sua boca e transformado em profecia, a qual você tem frutificado. Tem uma passagem na Bíblia que Jesus chega numa figueira para buscar figo e a figueira não tem fruto. E ele, na hora, manda morrer. E a figueira, ela fica seca na hora. O Senhor sabia que não era a estação daquela figueira. Sabia que não era a estação daquela figueira. Mas, aparentemente, ela era uma figueira incomum. Ela estava cheia de folhas. Folhas. Por isso que Jesus foi buscar fruto naquela figueira. E quando ele chega, ele fica muito bravo, porque ela aparentava ter fruto, mas ela não tinha fruto algum. Quantas pessoas ao seu redor aparentam ser sábio, mas não tem sabedoria alguma? Quantas pessoas ao seu redor que você fala, ai, fulano é minha amiga, e depois você viu que ele é o sepulcro calhado, podre por dentro. O Senhor tem nos levantado, o Senhor busca, o mundo grita por mulheres maduras, mulheres que ouvem antes de falar, mulheres que frutificam de verdade, não de aparência, mas de viver aos pés de Cristo, que fala aquilo que o Senhor quer que fala, que dê força na parte espiritual, para que o Espírito domine sobre a alma e aí domine sobre o corpo. O que você tem fortalecido, hein? Senhor, olha quantas doenças que eu tenho. Eu estou pré-diabética, eu estou com colesterol alto. Fechou a boca?
Eu acho que o Senhor deve olhar para a gente e falar assim, como ela não vê que isso é postura e posicionamento? Como ela quer um milagre daquilo que ela mesma está colhendo? Postura e posicionamento. Frutificação vem de postura e posicionamento. Focar naquelas frutas que o Senhor te chamou para dar. Parar de olhar o vizinho. Às vezes, seu vizinho é um pé de laranja que dá fruta pra caramba. E você é uma jaca. Que dá frutos grandes, mas demora. Jaca demora, acho que demora. E também para dar o tamanho daquele fruto. Foque no seu processo, foque na sua vida. E para de usar sua língua para poder abrir portais de acesso para aquilo que não é verdade. Nosso próximo versículo é 2 Coríntios 5,17. Isso aqui foi um versículo que o Senhor me fortaleceu muito. 2 Coríntios 5,17 fala assim, ó. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Sabe que quando o Senhor me chamou para cuidar de mulheres e trazer a palavra para mulheres, foi o que eu coloquei na mesa. Eu falei, Senhor, eu, uma divorciada, com tentativa de suicídio, com tudo que eu já fiz, com a minha listinha, eu falar da sua palavra. E foi nesse versículo que eu me apeguei. Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas ficaram. E o que o Senhor fez com as minhas coisas que eu listei? Ele transformou isso em propósito e em amadurecimento para poder trazer mulheres, para eu poder instruir, para eu poder ouvir, para eu ter entendimento. Então, ele usou todo o meu processo de vergonha para ser força, para ouvir uma mulher e falar assim: eu sei o que é isso, eu já passei por isso e hoje eu estou aqui ainda. O Senhor tem me usado além de eu ter feito tudo isso. Quando você se posicionar, o Senhor vai ter a honra de usar sua vida como testemunho para fortalecer outras mulheres. E falar: eu era uma mulher como você. E olha o que o Senhor fez comigo. Hoje eu vivo os sonhos de Deus e foi isso que me fortaleceu. Esse versículo me trouxe um outro olhar sobre a minha listinha de desculpas, sobre a minha listinha de justificativa, sobre a minha listinha de fugir do propósito de Deus da minha vida. Ele mudou minha visão, ele mudou o ângulo e ele me fez frutificar. O Senhor, ele espera esse posicionamento. Ele está no seu quarto secreto falando, filha, eu sempre estive aqui, eu estava só esperando você. Filha, há quanto tempo eu te chamei e você estava preocupada com as suas justificativas? Filha, quanto eu quero te ensinar e você fica falando pelos cotovelos e não dá acesso à minha voz. Filha, eu estava aqui para te dar um abraço e para te trazer entendimento no meio de uma tribulação. Filha, ontem eu vi uma postagem de uma amiga minha, acho que ela está aqui, e aí eu vi outra, e eu vi outra, eu vi outra, e eu vi outra postando. Eu falei, meu Deus, como o mundo está sangrando em busca de mulheres posicionadas. Era assim, ó, Senhor. Aí tinha várias gotas de água e escrito assim, amém. Quanto o mundo grita por mulheres que podem colocar a mão no arado e falar, eu vou te ajudar, eu vou orar por você. Eu estou aqui. Posso não entender o seu processo, mas posso buscar em Deus junta. Posso trazer outra visão sobre o seu processo. Quantas mulheres ao seu redor estão perdidas? Quantas mulheres só choram porque não têm entendimento? O mundo grita por mulheres maduras. E essas mulheres sou eu e você. E essas mulheres estão sendo convocadas, mas não estão entendendo que o Senhor precisa de servir-se dos seus dons e talentos para transformar vidas. Do que vale hoje minha vida? Se não for para transformar vidas. Uma mulher tão improvável. Quantas vezes eu
Justifiquei para o Senhor. Ah, eu acho que não era para eu ter nascido, né? Porque desde o ventre da minha mãe, eu tive processo. Ainda brinco com algumas pessoas, eu falo assim, olha, se não tiver emoção na minha vida, não é vida de Janaína. Minha vida é cheia de emoção. Sempre tem algo que acontece, algo dentro de algo. Mas o Senhor tem me levado a acessos incríveis. Porque Ele tem pegado a minha história, o meu amadurecimento, e me levado a mulheres que estão sangrando. Do meu jeito, com a minha história, com aquilo que eu tinha vergonha. O Senhor tem esperado você, você do seu jeito, você com o seu perfil comportamental, com a sua personalidade, nascido na família que nasceu. Porque não foi você que escolheu, foi Ele que te escolheu. Nunca foi sobre você, é sobre Ele na sua vida. E quando você entender que é sobre Ele a cada segundo na sua vida, você vai colocar a cabeça no travesseiro e dormir. A paz que excede todo entendimento, porque o amanhã cabe no Senhor. Eu quero viver o hoje, o meu testemunho, o meu todo hoje, o que o Senhor me chamou hoje. E a cada dia que eu ligo a câmera, eu transbordo do hoje para vocês. Eu transbordo daquilo que o Senhor me chamou. Porque amanhã cabe ao Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, que palavra de entendimento, Senhor. Ó Pai, nos traz, Senhor, foco, a frutificação daquilo que o Senhor quer nos dar. Senhor, nos traz, Senhor, o entendimento de fortalecer a sua voz, Senhor, o seu Espírito. Ó Pai, que nos gere em nós a necessidade de estar aos seus pés, a buscar conhecimento em Ti, a transbordar na vida de outras pessoas sobre aquilo que o Senhor quer. Nos ajuda, Senhor, a pegar nosso passado e transformar em acessos para transformar a vida, Senhor. Porque é tudo teu, Senhor. É tudo teu, Senhor. Ó Pai, se o Senhor quer nos usar, Senhor, nos usa, Senhor. Sirva-se dos nossos dons e talentos, Senhor. Ó Pai, eu vejo o Senhor levantando uma geração de mulheres maduras, mulheres que querem pegar no arado. Ó Senhor, para levar a Ti, num mundo tão caótico, num mundo que busca tanto psicólogo, tanto remédio para dormir, Senhor. E em Ti está o remédio, em Ti está o alinhamento, em Ti está a sabedoria. Nos alerta, Senhor, nos desperta, Senhor, por o processo que o Senhor quer fazer na nossa vida, Senhor. Sirva-se, Senhor, dessas mulheres, Senhor. Sirva os dons e talentos delas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas? Esteja orando por mim. Todo o processo, quando eu coloco devocional, eu recebo um contra-ataque do inimigo absurdo. Esteja orando por mim, esteja orando pela minha casa, assim como eu oro por cada uma de vocês que estão lá no grupo. Me ajuda a fortalecer aquele grupo do WhatsApp. Comenta sobre a palavra para poder instigar outras mulheres a estar aqui com a gente, tá bom? Acesse o sistema para assistir depois a palavra que foi usada. Tá? Toda segunda-feira tá saindo uma mensagem para você enviar para sua amiga e fortalecer. O devocional, assista de novo. É importante, porque às 5 da manhã a gente tem um entendimento, mais tarde a gente melhora aquele entendimento. Que o Senhor possa te abençoar e te amadurecer e acalmar as vozes do seu coração para que você possa ouvir as vozes do Senhor. Amém? Fiquem com a música de hoje, presta atenção. Tem um momento de oração agora, antes da sua casa despertar. E até amanhã, se Deus quiser. Beijo, beijo.